Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado. Nome, idade, posto, força e naturalidade. João Barbosa da Silva. Idade? 78 anos, feito agora dia 18. Naturalidade da Bahia, Jacobina. Eu conversando uma vez com uma ministra do trabalho, eu perguntei, ela disse que foi a Jequié, foi a feira, eu perguntei, a senhora conhece Jacobina? Ela disse, conheço, cidade de presépio. Realmente é cidade de presépio, toda saneada. Tem 2 rios, importantíssimo. É sertão, mas não é alto sertão. E a outra pergunta? É posto e força. Suboficial. Posto. Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. Companheiro Barbosa, exercia alguma atividade antes de ingressar na Marinha? Tinha um grande amigo lá que, a última vez que eu estive na Bahia, tem uns 12 anos, e essa pessoa é uma pessoa excelentíssima, sabe? Porque o meu irmão, ele era relojoeiro e tinha carro de transporte. E ele transportava e deixava aquela relojoaria, primeiro deixou com meu irmão. Meu irmão veio para o Rio e eu fiquei no lugar dele. Era conserto de relógio. E não me especializei porque realmente eu tinha vontade de vir para a Marinha. Mas foi o que eu exerci foi na oficina de relojoeiro, consertando relógio. Não era um técnico, né? Mas... Então você exerceu a função de aprendiz relojoeiro na cidade de Jacobina da Bahia. E você, a sua origem militar, que escola você foi? Em que ano? De Salvador, Bahia. Que ano? Eu entrei em fevereiro, aos 17 anos. 17 anos entrei. Aos 17 anos entrei na Escola de Polícia Marinheiro, no ano de... Acho que você é classe de 50 aí. Isso aí. Escravizou bastante tempo. Não te ajuda. 55. 55. Fevereiro de 55 a dezembro de 55. 55. Foram 10 meses. Barbosa, você tem alguma coisa que você se lembre de bom, de gostoso que aconteceu na sua escola, o que você gostava na escola?
Eu gostava o seguinte, geralmente eu não guardo muito nome de oficiais, mas esse era capitão de corveta, era o... Eu ando com uma falha danada de memória, sabe? Mas ele, uma das vezes, ele nos reuniu o pessoal, que nós íamos sempre nadando lá para o Forte São Marcelo, e ele reuniu o pessoal e advertiu que as pessoas, que os aprendizes não fossem nadando do Porto para São Marcelo, porque na guerra, depois da guerra, viu uma nadadora perder a perna, porque tem muito cação naquela área ali. E ela perdeu a perna. Foi uma grande advertência que ele nos deu, que a gente ia nadando, além de andar naqueles escalés, né? Quer dizer, que você... Muito bem, você terminou seu curso em 1956, jurou bandeira em 56 e veio... Sou de 55. 55, jurou bandeira em 56. 56, foi 10 meses. 10 meses. Fevereiro a dezembro. Ah, foi 55 mesmo. E você então veio para o Rio de Janeiro? Veio para o Rio de Janeiro, veio no navio Custódio de Melo e embarquei no Tamandaré. Tamandaré. No Tamandaré você passou quanto tempo embarcado? Quase 2 anos, porque eu cheguei em 55, em 58 eu saí para cursar em Natal. Bom, a sua passagem pelo Tamandaré, alguma coisa de destaque, fez alguma viagem mais longa, houve algum acidente no navio, coisa assim? Não, as viagens que nós fizemos, né, quer dizer, eu participei da primeira, como é que é aquela? UNITAS, mas a gente não passou das fronteiras ali da Argentina, fomos até, participamos na ilha da Trindade, né? Mas não fez nenhuma parte de viagem de ouro. Mas foi muito interessante, que inclusive tinha às sextas-feiras, né, tinha aquela limpeza nas baluastras, passar caol na coisa, e lona e areia no convés, que era... Você do Tamandaré saiu para fazer curso? Eu fui para Natal. Para Natal. Cursou o quê? Cursei manobras e reparos. Manobras e reparos. Foram 4 meses. Terminado o curso, manobras e reparos, você voltou para o Rio de Janeiro e embarcou em que navio? Eu fui para a base submarino. Isso. E da base submarino, eu passei um determinado tempo e fui convocado para cursar aeronaval. Ia cursar lá em São Pedro de Aldeia. Mas aí eu fui para o porta-aviões. E o porta-aviões entrou no dique. Foi quando aconteceu o movimento 64, que eu já participava da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. E dali foi para o Sindicato Metalúrgico. Inclusive, eu quero dizer que nós seguimos juntos em Minas Gerais, né? Seguimos em Minas Gerais em 1962. Isso. 62, 63, seguimos em Minas Gerais. Muito bem. Inclusive, eu gostaria até de uma passagem interessante no Minas Gerais, porque a Marinha de Aeronáutica, né, vivia em litígio, porque a Marinha tinha comprado uns helicópteros, né? Helicóptero. Aviões, é. E eu estava de serviço no convés de... Como é que dá? No convés, tem ali a guarita, e eu precisei me retirar um pouco do convés para ir na guarita, e nessa altura veio, porque a aeronáutica, ela vigiava, né, com helicóptero e tal. Aí, enquanto eu saí, o helicóptero vinha baixinho, rapaz. Chegou assim em cima do hangar e começou a fumar. Aí foi quando eu voltei, não deu tempo de avisar. Aí eu peguei ali peguei um dia de impedimento, mas quem era o capitão, quem era o comandante da minha divisão era o capitão Leonídio. Era um entusiasta de ser aviador, e que duas coisas que ele nos falava, que eu nunca esqueci. Ele dizia: aproveita a oportunidade que ela só vem uma vez.
nada mais barato compramos do que experiências alheias. 2 frases que eu nunca me esqueço dele. Barbosa, você se lembra quando aquele avião TBM foi levantar voo e ele caiu na frente do navio em Minas Gerais? O piloto foi levantar voo e ele se arrependeu, freou e o avião caiu na proa do navio. Você estava lá embarcado nessa época? Você estava, talvez você não se lembre. Porque parece que foi que rompeu porque é o seguinte, quando o avião ele vinha, tem uns cabos, né? Catapulta. Aí, para frear, parece que ela rompeu, não foi? Foi. Agora, o interessante é que naquela época, o comandante reuniu a guarnição para dizer o seguinte, que não era para ninguém comentar nada. E quando nós chegamos no cais do Porto, toda a imprensa sabia que tinha caído o avião TBM no primeiro lançamento de voo do Minas Gerais. Você participou, você ficou quantos anos em Minas Gerais? Embarcou em que ano? Minas Gerais, parece que eu cheguei em 60. Você falou 62, não foi? Foi quando, 62, aí nós não fomos fazer o curso lá em São Pedro de Aldeia, e houve o movimento 64 lá no Sindicato Metalúrgico, do porta-aviões, Sindicato Metalúrgico. Muito bem, esse eu vou te perguntar agora. Você não estava no Sindicato Metalúrgico, você participou do momento a bordo. Não, eu fui. Você foi para o Sindicato Metalúrgico? Porque muitos desses navios não foram para o sindicato. 26, foi não, 23, 24. 24 a 26. 24 a 26. A 26. Então, estava no Sindicato Porque foi Metalúrgico. muito interessante lá no Sindicato Metalúrgico, que eu não sei se... que eu não gosto de falar de achismo, porque o Brasil é um país do achismo, né? Eu gosto sempre, parece, que houve uma preocupação do que aconteceu com o João Cândido, né? Que guarneceu todas as questões dos camarotes, dos oficiais, para que não houvesse bebida alcoólica, nada. E lá também foi a mesma coisa. Houve uma segurança nos sindicatos que o pessoal ficou deitado. Porque, inclusive, no primeiro dia, estava o João Cândido participando. E o Leonel Brizola tinha sido convidado, não compareceu. Nenhuma dessas autoridades, e o próprio Hugo Goulart, né? Nenhuma das autoridades que tinham sido convidadas não compareceu. A única autoridade que estava lá foi justamente o João Cândido, que quando houve o problema, porque mandaram o comandante da Marinha, né? O almirante, mandou prender, ou foi o diretor do pessoal, mandou prender o Anselmo. Aí chegou a mensagem no sindicato, e me lembro muito bem que, aliás, eu estava, antes desse acontecimento, quando eu estava até na grade, eu me procuro ali, mas não me vejo, né? Eu estava ali na grade, quando os fuzileiros chegaram, né? Que era para poder guarnecer o sindicato, porque o Exército já estava preparado, ou a própria Marinha, para bombardear em volta do sindicato para desalojar o pessoal. Mas aí o chefe da Casa Militar, o ministro da Casa Militar da República, mandou proteger, aí chegaram os fuzileiros e desceram, aí o primeiro secretário da Associação da Associação dos Marinheiros Fuzileiros Navais, disseram assim: fuzileiros, vós que têm família, fuzileiros, e deponham, olha, foi uma coisa magnífica, deponham as armas e entrem no sindicato. Os fuzileiros, só em filme mesmo. Eu estava ali na frente, eu vi, depuseram as armas. O primeiro secretário, né, usou da palavra pelo microfone e disse: fuzileiros, vós que têm família, fuzileiros, deponham as armas e entrem no sindicato. E eu acho que a maioria só em filme tinha visto aquilo. Os fuzileiros depuseram as armas
entrar no sindicato, só ficou o cabo que comandava a tropa, né? E tinha que tomar conta das armas e tal. Entrar no sindicato. Ali houve o encerramento como é que diz? Houve o encerramento da Assembleia, quando até o Tatá, né, que o Tatá foi uma das pessoas que propôs que nós não saíssemos, ficássemos ali como detidos, né? Mas primeiro a roleta convidou quem não quisesse, veja, não houve obrigação, quem não quisesse ficar no sindicato, sairia. Eu, por exemplo, não saí porque eu pensei, eu era solteiro, grande parte de colegas ali, embora não fosse, tinha muitos casados ali dentro, né, e ficaram, e se tratava de uma causa social, entendeu? Aí eu fiquei, aí foi quando o ministro da Casa, né, ministro da Casa Militar, né, ministro militar, no dia mandou os carros, né, para pegar o pessoal e levar para o batalhão de guarda lá em São Cristóvão, do qual eu fui também. E ali aconteceu um fato interessante, que se não tivesse acontecido, talvez não estivesse aqui para falar da história. Nós estávamos perfilados lá dentro do quartel, o sargento veio pegando a nossa identidade e passou por mim e não pegou a minha. Aí eu falei, sargento, está faltando a minha. Aí eu entreguei. Porque se eu não entregasse, se não estivesse na relação, a bordo, eu não ia chegar porque eles não estavam deixando os marinheiros entrarem, não era? Não estavam entrando. E eu ia ficar como desertor, né? Então, por isso, eu tenho Nossa Senhora como minha protetora dentro da minha trajetória de vida, e ali ela estava presente, me fez essa lembrança. Ali, quer dizer, dali, depois saímos, eu morava em São Cristóvão, quando estava vendo aquele movimento lá na Presidente Vargas, né? Que levaram o Aragão e tal, mas lá eu não fui. Eu saí até sem chapéu. Aí fui para casa e tal. Aí foi essa participação que... Barbosinha, após essa sua participação de Cigarro da Luz, você respondeu ao IPM, Inquérito Policial Militar. Isso. Você foi condenado? Não, ali é o seguinte, é isso que está falando para você, sobre o capitão de fragata, né? E depois eu soube que o cara era torturador e... Aí eu fui no porta-aviões. Sim, aí houve né, as comissões de inquérito, né? E eu fui responder com esse capitão de fragata. Ele me perguntou se eu conhecia o Anselmo. E eu disse, nós estivemos reunidos com ele 2 vezes, que foi ali onde tinha o Ministério da Educação, na Graça Aranha. Aí ele, mas como é que era ele? Eu disse, não, ele era uma pessoa que a gente sentia que tem uma inteligência e tal. Perguntou se a gente tinha muita intimidade com ele. Aí ele me perguntou... Não, antes dessa pergunta, ele me perguntou por que eu não saí do sindicato. Eu estava falando para vocês aí, que realmente interrompeu. Eu não saí porque eu e os demais, nós estávamos a favor do Anselmo. Eu quero saber você. Não, comandante, eu não saí porque realmente não quis. Foi mesmo assim, não quis. Ah, quer dizer que é assim? Eu disse, é a única forma que eu tenho de falar para o senhor. Então, do pessoal que saiu do porta-aviões, que voltou, o único que saiu dali para ir para o quartel de marinheiro fui eu.
porque já saía já marcado na... Você se lembra a data que você foi desligado do quartel de marinha e saiu mesmo para a vida civil? Não, quartel de marinheiro Do quartel, porque nós fomos desligados do quartel de marinheiro. Ele foi do quartel de marinheiro, lá que ele está mandado embora. Isso tem aqui mais ou Não, não precisa não, mas foi em dezembro, novembro. Inclusive o seguinte, o pessoal que estava ali, nós íamos até participar do 7 de setembro. Né? Você se lembra disso? E naquela oportunidade também, antes de sair, João Cândido fez aniversário, 22 de novembro, e o Tatá tinha mandado confeccionar um bolo bem grande do navio do cruzador do São Paulo, do navio São Paulo. E quando chegamos lá na casa do João Cândido, que estava até chovendo e tal, aí caiu os canhões do bolo, que ornamentava o bolo. Aí o Porfírio disse que, falando com o João Cândido, ele disse, meu filho, isso não importa não, porque eu sempre tive esses... Foi interessante. Aí, quer dizer, esse foi no aniversário de João Cândido. Nós íamos, estava previsto para nós sair para marchar no dia 7 de setembro. Mas que eles refletiram que não podia botar os como é que diz? Os subversivos. Subversivos para poder marchar, né? Também. Então eu saí no dia 30 de setembro de 1964. Eu também estava presente na aniversário de João Cândido, eu morava na direita da Dutra, ali parece que era o bairro de São Mateus, sei lá, São João, São Meriti. Você saindo da Marinha, foi fazer o que na vida civil? Tinha um colega nosso que ele era, o sogro dele trabalhava numa loja de contabilidade, né? Ele era contador. E até tentou me arranjar ali naquela loja para mim trabalhar, mas não deu certo. Aí naquela época, hoje é a internet, né? Mas naquela época eram os jornais. Venda por todo lado, vendedor, 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 vendedor. E eu parti para a questão de vendas. Peguei uma vez uma sanitária que boa mesmo, que eram uns botijões para vender, lá de Nova Iguaçu, naquela área da Baixada. Olha, andava tanto que eu só não desistia porque eu tinha compromisso comigo mesmo. Tá? Chegava na tendinha, não, está chegando. Aí passava a hora de comer. Mas depois disso, para não alongar muito, eu consegui, através de um amigo, que quando eu fui para Natal, a minha irmã, até tem que visitá-la agora, porque ela está em cadeira de roda e tal, tinha uma família amiga que me apresentou, e essa família de Salvador veio aqui para o Rio. Primeiro morou em Engenho de Dentro, depois morou ali naquela estrada em Rocha Miranda, onde tem aqueles conjuntos da Água Branca, ali como fosse uma segunda família. E ele trabalhava numa firma, na 1º de março, com máquinas. Aí eu passei a fazer um bico ali, era máquina de madeira, de carpintaria, marcenaria, serra. Eu passei a fazer um bico. Aí apareceu no jornal, em função daquela Tenente Possolo, a pestana, não sei agora não, em frente do Jornal dos Esportes, ali, pedindo vendedores. Em função desse bico que eu já fazia ali, aí eu me empreguei nessa, e passei 7 anos lá nessa. Graças a Deus vendi bem. E quando eu fiz até minha casinha, através de venda. Aí fui para saí da El Pestana. Aí saí de lá, fui para uma caldeiraria. Essa caldeiraria, eu visitava a Shell.
Todo dia eu estava na Shell. Aí ganhei dinheiro ali. Depois, aí fiz minha casinha lá, aí as coisas caíram. Aí eu fazia um bico daqui, um bico dali, né? Aí fui trabalhar depois. Me orgulho dessa parte aí. De tudo que eu faço eu me orgulho, mas dessa parte foi participar do governo através de um amigo. Fui trabalhar no governo Leonel Brizola, no Programa Especial de Educação. Porque eu faço parte do movimento comunitário, associação de moradores e tal. E fui trabalhar lá porque é isso que a Dilma teria que fazer, que é o como é que diz? Educação turno único. Brizola fez 560 e poucos CIEPs. Né? E lá em São Gonçalo eu fazia o levantamento das áreas em Niterói, São Gonçalo, Niterói e São Gonçalo, sim, e Itaburaí. Aí eu passei esse tempo que você lidava com as comunidades, associação de moradores. Você tem um terreno, tinha um departamento na FAPEG aqui, enfrenta enfrenta aqui o tribunal, né? Se a associação de 60 tem um terreno, chegava lá, a medida mínima era de 10 mil metros quadrados para fazer o CIEP. Já tinha a escola Lelé, que era menorzinha, né? Aí eu consegui participar dessa em Niterói, lá em cima, onde tem aquela no da polícia, tem uma associação lá, fez um Lelé. Já como é que diz, em Jardim Catarina, fizemos um CIEP, e esse CIEP para poder levantar a área. Todo dia eu estava na prefeitura, que era para poder o prefeito desapropriar a área. Aí foi feito 2 CIEPs, bem perto da BR-101, Anita Garibaldi. Fez o levantamento de um outro, que é Joaquim Quinderê, mas esse só fez mesmo o levantamento, porque eu saí do espaço, mas foi feito um Lelé também, 2 em Itaboraí, um em Venda das Pedras, um na Avenida Maricá, em São Gonçalo, um no Joque, em São Gonçalo também. Então, esse realmente foi uma coisa que tudo me gratificou, né? Mas só ter participado, que nosso problema chama educação nesse país, eu ter participado desse processo. Barbosa, você é iniciado político-militar. Qual foi o advogado que deu entrada para você na justiça? Como foi o seu complemento de anistia na comissão de anistia? Quem fez o processo no judiciário foi o Lourenço Senna. Foi uma luta, né? Muitos companheiros não compreendem bem o Lourenço Senna, mas para mim ele foi uma pessoa de grande importância, não só para mim como para outros, porque nunca explorou nenhum companheiro. Muito honesto. Muito honesto, né? Até aquele precatório que ele, depois de ter sido anistiado, ele recebeu para mim. E quando eu perguntei para ele quanto eu lhe devo, ele disse, não, a parte, aqui a justiça, né, já tinha tirado a parte e me deu a minha parte. E na parte na comissão, eu fiz do próprio punho, porque foi uma oportunidade que a maioria do pessoal criou uma comissão na UNA, e depois partiu para o MODAC, mas aí foi o Índio, o Marinho, o jornalista, como era o Braga, e o Albaldinho, mas ninguém entendia da lei lá da anistia. Aí, bom, como ninguém entendia, eu fiz do próprio punho, tem até aqui, fiz do próprio punho, mandei para lá e fui a suboficial. Barbosa, você participou por muitos anos da UNA, depois se afastou, agora está retornando. Me conte aí sobre
a sua participação na UNA? É muito importante porque é o seguinte, foi um processo que nós começou com militares não anistiados, né? E a UNA passou a ser a sua continuação desse processo. Houve reuniões lá na Igreja Católica de Rocha Miranda, né? Houve reuniões ali na Praça das Nações Unidas, na casa de um companheiro que era de aeronáutica, nunca mais ouvi falar desse companheiro. E muitas reuniões aqui na Álvaro Alvim, da qual eu era... Sim, até o Senna disse assim, Barbosa, você vai ser o... Barbosa, que importância você vê na UNA na luta da anistia dos marinheiros e fuzileiros navais do Brasil? Eu vejo como uma organização, como todos de um país, um Estado, uma sociedade organizada. Só ela organizada se consegue buscar os objetivos de uma luta de todos. E a UNA é uma dessas organizações da qual participei, como eu disse a vocês, como vice-presidente, mas por divergência saí depois, fiquei como secretário depois, mas como inclusive, dentro desse princípio de organização, e que tem um objetivo, né, escrito por Coutinho, por outros que escreveram, que tem que se fazer depois, no final, transformar numa fundação, João Cândido, porque foi o iniciador de todo um processo. E o que João Cândido fez é um personagem da história que realmente não se historia nas escolas, que precisa saber. Porque assim como houve a revolta contra a chibata, porque isso tem que pode bem claro, é contra a chibata, os castigos da chibata. Não é a chibata, porque a chibata não se revoltou. Quem se revoltou foram os marinheiros. Certo? É preciso que faça essa observação em todas as questões, porque se trata de um ensino pedagógico. Ensinar para as futuras gerações quem foram os marinheiros. Então, ele e seus companheiros, né, quer dizer, que liderar uma esquadra em prol do Brasil. Tudo que eles fizeram foi em prol do Brasil. Porque houve a revolta em 1810, mas a Lei Áurea foi em 1888. E se 1910 marinheiros apanhavam, e a Lei Áurea foi de 1888, e já havia uma Constituição, 1824, que proibia os castigos, né? Então, 1910 consolidou todo esse processo. E nós somos os seguidores, a UNA e todas as organizações que se processaram desses objetivos. É assim como eu vejo na grandeza desse país continente. Muito obrigado. Barbosa, eu como presidente agradeço a sua cooperação em prestar essa bela entrevista que venha somar muito para a memória da nossa cidade. Muito obrigado. E eu agradeço pela oportunidade me dada para participar, porque quando você me convida para participar de alguma coisa, porque eu mereço essa convite, eu fico grato. Muito obrigado. Então, Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.